Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à Unidade Curricular de Física para a Meteorologia. Vamos iniciar as nossas atividades remotas. Apresentarei aqui informações básicas sobre o Sistema Internacional de Unidades, da qual o Brasil é signatário. Também falaremos sobre precisões das medidas e como expressá-las através de algarismos significativos. Compreender o Sistema Internacional de Unidades representa ampliar o nosso conhecimento de metrologia, a ciência das medidas e seus padrões. A cultura metrológica é parte essencial da vida contemporânea e podemos estabelecer o marco histórico do início desse atual sistema de unidades adotado pelo Brasil na Revolução Francesa. Desde 1875, temos um Bureau Internacional de Pesos e Medidas que normaliza os princípios e os principais padrões de medidas das grandezas físicas fundamentais. Nesse quadro do slide, temos a descrição dessas grandezas e as suas respectivas unidades. Observe que utilizamos no cotidiano a escala Celsius para expressar temperaturas. Porém, em artigos científicos, normalmente aparece a escala Kelvin, que é a escala utilizada pelo Sistema Internacional de Unidades. No curso de meteorologia, trabalharemos com muitas grandezas físicas derivadas das grandezas fundamentais apresentadas no quadro anterior, como é o caso aqui da pressão e velocidade. Iremos fazer medidas da pressão atmosférica e da velocidade do vento. Observe que a unidade oficial de pressão é o Pascal. A meteorologia é uma ciência observacional e o seu desenvolvimento está diretamente ligado à nossa capacidade de medir grandezas físicas importantes, ou seja, variáveis que influenciam no comportamento da atmosfera terrestre. Temos aqui imagens de estações meteorológicas. Cumpre essas estações a tarefa de acompanhar as mudanças dos valores dessas grandezas físicas ou variáveis. Nestas imagens temos as estações meteorológicas automáticas, alguns modelos. Os instrumentos de medida são ferramentas para que possamos determinar os valores das grandezas físicas que nos importam, né? Esses instrumentos podem ser analógicos ou digitais. Os modelos matemáticos usados pela meteorologia para descrever os fenômenos meteorológicos são construídos levando em conta as medidas diárias que tomamos nas estações meteorológicas. Em se tratando de instrumentos analógicos, temos que lembrar que todos eles possuem escalas e a sua leitura é parte do aprendizado de um técnico. Você deve estar atento ao ler as medidas às questões descritas abaixo, o valor da menor escala, as subdivisões das escalas, como que essas escalas se configuram e, a partir das escalas, definir a precisão do instrumento. Para exemplificar, observe aqui a precisão das duas réguas abaixo. A régua da direita tem uma precisão de 1 milímetro, enquanto que a régua da esquerda abaixo tem uma precisão de 0,5 milímetro. Alguns instrumentos têm finalidades múltiplas e, portanto, várias escalas. Aqui temos exemplos de dois instrumentos. À esquerda
temos um termômetro com escalas Celsius e Fahrenheit. À direita, um multímetro para medida de várias grandezas elétricas. Portanto, temos que definir qual é a escala que vamos usar, Fahrenheit ou Celsius, no caso do termômetro, e no caso do multímetro, deveremos selecionar qual grandeza física queremos medir e se remeter à escala referente a esta grandeza física. A medida dos valores de uma grandeza física não é um ato simples. Uma medição é influenciada por diversos fatores. Precisamos ter consciência da influência desses fatores para dimensionar os erros de medidas e tentar minimizá-los. Porém, lembre-se, não existe medidas sem erro. Esses erros podem ter uma contribuição referente à própria calibração e precisão do instrumento, à habilidade da pessoa que opera o instrumento, as próprias condições de ambiente, umidade, temperatura, e o próprio arranjo experimental podem determinar o valor do erro de uma medida. Portanto, todas as medidas têm que ser expressas pelo seu valor principal, mais ou menos o erro previsto no processo. Normalmente, comparamos o valor medido com um valor de referência. Desta forma, podemos analisar a qualidade das nossas medidas. Os erros são classificados normalmente como erros aleatórios e sistemáticos. Existe toda uma área de estudo chamada teoria de erros. É importante ter ciência de que a minimização dos erros pressupõe um conjunto de técnicas importantes na metrologia. Veja aqui, nesta figura, um erro básico de leitura, chamado erro de paralaxe, na medida do volume em mililitros de um líquido que se encontra no interior de uma pipeta no laboratório. Esse erro se dá em função do posicionamento do olhar sobre a escala. As medidas de uma grandeza física podem ser diretas ou indiretas. Temos aqui, nessa figura, o exemplo de uma medida direta de uma barra de madeira, cujo resultado é dado diretamente na escala do instrumento, nesse caso, uma régua. Porém, a medida da área dessa barra de madeira já é uma medida indireta. Observe que a medida da área do objeto necessita de duas informações, a largura e o comprimento da barra. Portanto, como a área é o produto do comprimento pela largura, eu necessito fazer duas medidas e, posteriormente, fazer a operação de multiplicação para determinar a área. Vamos ver agora como expressar uma medida em algarismo significativo de acordo com a precisão do instrumento. Temos nesta figura a representação de 3 réguas com escalas diferentes, uma régua decimetrada, uma régua centimetrada e uma régua milimetrada. Como expressar a leitura de medida de uma barra? No primeiro caso, dissemos que o comprimento da barra passou além de 1 decímetro. Portanto, essa quantidade que passou representa uma fração do decímetro. A mesma coisa no segundo caso, na régua centimetrada. Nós temos a barra com um comprimento
maior do que 11 centímetros. Portanto, nós temos, para além de 11 centímetros, mais uma fração do centímetro. O mesmo caso para a régua milimetrada. Observando a medida da barra, concluímos que a barra tem 113 milímetros e mais uma pequena fração do milímetro. Observe, nesse caso, a medida do comprimento de um lápis com uma régua centimetrada. Nesse caso, para expressar a medida, eu tenho 9 centímetros com certeza, e entre o 9º centímetro e o 10º eu tenho uma fração de centímetro que corresponde a um certo valor do comprimento do lápis. Nesse sentido, a medida deve ser expressa como 9,7 ou 9,8, já que a fração é duvidosa. Nesse caso, eu tenho a medida do mesmo lápis, porém agora com a régua milimetrada. Observe que a fração de centímetro entre 9 e 10 agora é determinada pelos milímetros. Portanto, expressando em milímetros o comprimento desse lápis, eu poderia expressar como 96 milímetros inteiros e uma fração de milímetros, portanto 96,2, 96,3. O último, a fração do milímetro é duvidosa. Temos aqui mais um exemplo de medida de comprimento de um objeto. Portanto, tanto Ana quanto Paula quanto Pedro, ao fazerem as suas medidas, estão corretos, já que a fração de centímetro é duvidoso e, nesse caso, não existe certo ou errado. O único número certo é o 12. Na parte de baixo, com a régua milimetrada, a mesma situação. Observe a diferença da expressão do comprimento em milímetros e centímetros. Lembrando que 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Observe aqui mais um exemplo de uma medida do comprimento de uma caneta. Observe que a expressão da medida se dá com 3 algarismos significativos, sendo que o último algarismo é duvidoso. Portanto, podemos ter divergências na leitura no último número. Portanto, para concluir essa apresentação de algarismos significativos e medidas, observe que os algarismos significativos estão vinculados à precisão do instrumento. Por último, nesse desenho nós temos, na régua centimetrada, que é a de cima, só podemos expressar o comprimento em centímetro com 2 números significativos. Um correto, que é o 9, e um duvidoso, que representa uma apreciação do leitor da medida. No caso da régua de baixo, milimetrada, nós temos uma régua com maior precisão. Portanto, podemos expressar a medida com 3 algarismos significativos. O 9 centímetros com certeza, o 6 com certeza e o 5 representa o número duvidoso, que seria uma apreciação do leitor entre a fração de milímetro ou de centésimo de centímetro. Sendo assim, trabalharemos em sala sobre as operações com números significativos.